Olá, aqui é o professor Tirão Borba. Vamos começar a conversar sobre dinheiro e moral. Tirão, essas coisas estão relacionadas? Claro que estão relacionadas, porque dinheiro, economia, está ligado justamente a comportamentos. O que eu quero falar com vocês? A imprensa, nos últimos tempos, né, vem realmente tentando pautar a política econômica do governo Lula e não vai conseguir, porque são perspectivas e abordagens diferentes do que se entende sobre economia, sobre sociedade e as demandas de cada setor. Se o Partido dos Trabalhadores ele foi eleito pelos trabalhadores ou pessoas que são simpáticas, eles vão tentar minimamente, né, atender os interesses dos trabalhadores. Tiago, e por que a imprensa tem uma perspectiva diferente? Ela está falando que os gastos públicos estão expandindo, o PT está voltando a fazer velhos erros. Gente, a imprensa é uma empresa privada, tem interesses específicos com lucratividade para ela, os seus funcionários e quem é dono. Então, eles têm interesses antagônicos. Por exemplo, economistas que são simpáticos às políticas desenvolvimentistas dos partidos trabalhadores, elas têm o mesmo espaço lá na imprensa? Será que a imprensa coloca esses economistas para falar? Até falam, mas a imprensa normalmente coloca pessoas alinhadas com sua perspectiva econômica de lucratividade e basicamente toda vez que o presidente Lula fala em gasto, né? Ele não fala mais gasto, ele fala investimento na questão do social, né? De expandir o sistema de proteção os segmentos mais vulneráveis da sociedade, a imprensa começa a rasgar a tanga, falando que é um absurdo e etc. Né? Toda vez que a gente precisa de desenvolvimento, que é o que o Brasil precisa, você precisa de um norte. E vem sendo apontado os nortes do governo, ainda que a imprensa vem colocando, não, 100 dias de governo, o governo ainda não tem nenhuma marca, vem pegando coisas do governo Lula 1 e 2. Não, eu acho que o PT tem um plano, está sendo colocado, mas que pelo fato de não estar alinhado com o que a imprensa quer, né, que é uma questão mais monetarista, financeira, rentista, então eles estão reclamando. Né? Por exemplo, toda vez que o Lula reclama da alta taxa de juros, elas estão falando, né, a imprensa, né, o Globo, Folha de São Paulo, você só pega os editoriais, que ele está influenciando a inflação. É uma coisa completamente absurda. Não é o Lula que influencia a inflação, são as condições econômicas dos atores sociais, desde os consumidores, a organização das empresas, condições internacionais. É isso que influencia a inflação, não é o Lula, o indivíduo, né? Se um indivíduo influenciasse a inflação, pô, ele é o super-homem, ele é o cara mais poderoso do mundo, né? Ele não seria nem ser presidente, ele seria alguma coisa parecida com Deus, né? Seria o dono da entidade de mercado. Não é assim que funciona. Então, assim, o que eu quero raciocinar com vocês? Foi feito o arcabouço fiscal ali pelo Haddad. Ele foi criticado por tudo que é lá, tá? Ele não é uma maravilha, mas é muito melhor que o teto de gastos. A grande questão ali é que ele tem uma organização, uma lógica procíclica. Quer dizer, quando o governo arrecada mais, ele pode gastar mais. Quando ele arrecada menos, ele gasta menos. Isso é muito lógico. Mas só que quando a gente se relaciona com a sociedade, não funciona bem assim. Que quando você tem um momento de crise econômica, na verdade, o que tem que acontecer? Você tem que gastar mais por conta que o Brasil tem um grande contingente de vulneráveis que precisam de assistência social. Então, assim, esse que é o grande impasse ali no arcabouço. Mas, de certa maneira, atendeu ao setor financeiro, mas o foco do Haddad é ver o quê? A perspectiva industrial, não só do Haddad, é do Lula, gente. Quando o Geraldo Alckmin, ele vai lá para o desenvolvimento, ele não é só vice-presidente, ele é ministro ao mesmo tempo. E o Haddad vira ministro da Fazenda, né? Qual é a ideia? Dois paulistas lá, um é ex-prefeito, o outro é ex-governador de vários mandatos. Ele quer o quê? Alinhar um relacionamento com um setor industrial, porque o setor industrial é que vai alimentar o desenvolvimento, não tem outra saída. Você conhece um país do mundo que ele é desenvolvido por turismo, que é desenvolvido pelo agronegócio?
Ah, Tirão, mas o Brasil ganha muito com o agronegócio. Não, o agronegócio ele é uma coisa razoavelmente capenga aqui no Brasil, que de vez em quando ele sustenta a economia, mas não, ele não vai levar o desenvolvimento industrial de lugar nenhum, né? O que leva ao desenvolvimento industrial? O que que a China faz? O que que os Estados Unidos faz? O que que a Alemanha faz? Desenvolvimento de mercadorias com alto valor agregado. O Brasil no agronegócio, o agronegócio aqui no Brasil não é a agroindústria. O que que o Brasil faz assim? O Brasil faz a parte menos lucrativa da parte da agricultura, que é plantar. Você pega a semente importada, os defensivos agrícolas são importados, o maquinário, tanto para as colheitadeiras, etc., mas como o sistema de informatização é importado. O Brasil não produz nada disso. Se você chegasse e falasse que o agronegócio estava alavancando a economia do Brasil, mas que ela também participasse desses setores, beleza, eu concordaria. Mas agora, com a não participação disso, não adianta, né? Não vai levar a gente a lugar nenhum. A gente precisa entrar na fronteira tecnológica de alguns segmentos. Então, esse alinhamento do governo Lula vem justamente para isso, vem apontando. Ele está tendo uma marca que é a questão da reindustrialização. Outra marca que vem sendo colocada, a questão, né, do endividamento das famílias, né, o que é o programa Desenrola, que o Lula até criticou agora nessa reunião dos 100 dias dele, né? O Desenrola não está desenrolando. Lembrando, esse programa aí era do Ciro Gomes, lembra que eu vou tirar seu nome do SPC? Então, basicamente, é a mesma ideia, mas são ideias que estão dentro do espectro da esquerda. Então, esse parece ser o norte. Agora, ele precisa fazer uma recomposição da dívida pública. Como que vai ser feita essa recomposição da dívida pública? Tributando quem não é tributado. São empresas que são subsidiadas pelo governo, que não precisariam porque são lucrativas, ou então pessoas que fogem de pagamento de imposto, né? Pessoas não, que eu digo empresas e setores econômicos que não são tributados, por exemplo, lucros e dividendos, né, de ações financeiras, que é importante que isso seja tributado, que foi revogado lá em 1996 pelo Fernando Henrique, que era muito colocado também pelo Ciro Gomes, né? Isso aí ele era bastante assertivo em falar. E precisa ser patrimônio e herança. Não é patrimônio e herança você que é de classe média e ganha 10 mil reais. São pessoas que têm um patrimônio enorme, tipo a família Safra, que é as famílias mais ricas do Brasil. É esse pessoal que tem que ser tributado que não paga imposto nenhum. Não vou dizer nenhum, né? Mas paga proporcionalmente menos que as pessoas de classe média e as pessoas mais pobres. Então é daí que tem a tributação. Agora, outra coisa aí que eu vou entrar na questão mais moral que o Brasil nunca quis enfrentar, que estava em discussão no governo Bolsonaro. Lembra? O governo Bolsonaro tinha duas composições, uma ala mais liberal e uma ala mais religiosa. E a ala religiosa vinha barrando essa ala liberal, que é a tributação de jogos, né? Ou vão voltar, né, aqui no Brasil, a poder ter jogos de apostas que por questões de igreja e por questões religiosas não se poderia liberar isso, que leva ao vício, etc. Então, o que que acontece hoje? Você tem os sites de aposta, principalmente de jogos esportivos, e são hospedados na internet. Se começa a proibir e não tributar esse pessoal hospeda o site em alguma localidade internacional e vai fugir de imposto. Não é melhor você liberar e regularizar que você deixar esse dinheiro fora? Ou melhor, você liberar, por exemplo, cassinos, bingos e etc. E algum tipo de modelo de negócio, não vou entrar no mérito qual o modelo de negócio melhor, mas não é melhor você regularizar isso no momento de desemprego que a gente vive? Por exemplo, cassino em áreas turísticas, por exemplo, como Rio de Janeiro, São Paulo, outras cidades. Pô, as pessoas aqui no Brasil não podem jogar aqui no Brasil, mas vão para o Uruguai, né? Jogar em cassino. Faz sentido ainda hoje isso? Não faz o menor sentido. O que você tem que ter é uma agência reguladora que funcione. Não é difícil isso acontecer, né? E você criar mecanismos de risco para que não exista lavagem de dinheiro e etc., associação com crime organizado. E hoje em dia, com a informatização, é muito mais fácil você fazer isso do que era alguns anos atrás. Então, essa questão moral da economia e essa questão ideológica da imprensa em relação a falar que o Lula não tem marca de governo, o governo Lula tem, está se tentando, né? Lembrando que ele vem tentando fazer essa transição econômica que não teve, né? Quem assegurou razoavelmente foi o
Lira, presidente da Câmara, e o presidente do Senado, Pacheco, e o governo Bolsonaro, né, não fez isso, né? O Bolsonaro ficou recluso e resolveu não fazer nada. Então, pense nisso, pense com as ciências humanas. Um abraço, até a próxima.